ajudar. Vamos lá, pessoal. Então nós estamos no comecinho, né? Não entramos ainda no assunto propriamente dito do Livro dos Espíritos. Estamos nos, como diz, cadê o Sandro? Cadê o Sandro? Veio hoje. Os prolegômenos, né? Olha que nome. Na parte inicial, né, do estudo do Livro dos Espíritos, e na verdade não só do Livro dos Espíritos, mas o estudo da doutrina espírita, tá bom? E é importante que a gente, nos primeiros encontros, consigamos entender para que estamos estudando o Espiritismo. E a gente vai entender o para que na medida que a gente entender o que é o Espiritismo e o que ele se propõe. Nós verificamos no encontro passado que houve toda uma preparação para que esse momento pudesse ocorrer. Né? Ou seja, que eclodisse esta doutrina bendita na Terra. E vimos, né, que Jesus, como governador espiritual do planeta, presidindo a formação da Terra desde a sua formação há 4 bilhões e meio de anos atrás, já tinha um plano, não é? Um plano divino, porque ele foi eleito pelo Pai para que ele pudesse ser o tutor, o governador espiritual deste orbe. E sabia que não seria da noite para o dia, que a humanidade estaria pronta por uma nova era, a qual nós estamos nos aproximando. Então ele recebe as ovelhas desgarradas do rebanho, assim como acolhe aqueles que estavam no seu processo natural de evolução, não é? Advindos de outros reinos da natureza, até que chegasse no reino nominal. Quando a gente estuda a evolução no princípio inteligente, ainda neste ano, a gente vai entender um pouco melhor isso. Mas Jesus, né, teve uma missão desafiadora, sabia das dificuldades que seriam, que o convidariam a esse labor, mas o amor vence, né? O amor vence sempre, e Jesus continua firme conosco e nos ajudando sempre, desde sempre, a que nós estivéssemos neste momento amparados por essa terceira revelação, que é a doutrina espírita. E é claro que o seu evangelho, como sendo a segunda revelação, também incutindo em todo o ambiente cristão, independentemente da religião, as máximas, as ideias, os pontos principais do evangelho, para que, independentemente da crença, se pudesse, cada um, não é, conforme a sua afinidade, compreender melhor este evangelho, que é o que realmente vai nos renovar e vai nos transformar. Então, desde antes de Moisés, já havia missionários que foram enviados à Terra, Jesus conduzindo, né, todo esse processo evolutivo do planeta. E aí nós temos, em 1300 anos antes de Cristo, a vinda de Moisés nos trazendo o Decálogo. Então nós não nos atemos, quando nos referimos à lei antiga, ao Antigo Testamento, toda a lei civil que contemplava o povo hebreu, mas sim o Decálogo. Então Moisés foi um grande enviado de Jesus, nos trazendo esta primeira revelação da lei divina nesses 10 mandamentos. Então nos mostra o Deus justo, Deus justo, não é? E depois Jesus vem. Oi? Isso assim, né? O facilitador gosta de ver quem dorme, quem se mantém acordado, quem dá uma piscadinha, né, para a gente ter, né, o termômetro da sala, né? E aí depois com Jesus, a segunda revelação da lei de Deus, que na verdade revela o que? A lei de amor. E aí nós temos com Jesus, o Deus amor, né? Este atributo divino do amor. E aí mais adiante, Jesus, já quando esteve entre nós, já assinalava que o Consolador prometido seria enviado, e este Consolador, segundo Emmanuel, se refere à doutrina espírita. E aí nós vimos que para que o Espiritismo pudesse surgir,
houve também uma preparação, e estudamos no encontro passado tudo o que aconteceu no século XVIII, preparando o ambiente favorável para o advento do Espiritismo. Então tivemos aquelas figuras ilustres, que eram os iluministas ou enciclopedistas. Então, espíritos enviados também, já com uma bagagem espiritual significativa, para que pudessem colaborar nas ideias novas de renovação que estariam em consonância com as ideias novas da doutrina espírita também. Então, tudo a seu tempo, entretanto, o amor incansável de Jesus sempre presente. Isso que a gente precisa realmente nos ater. E é bom nesse começo de estudo a gente lembrar, comentei, acho, em algum encontro aqui, que existe uma chamada sétima esfera em torno da Terra, a qual é chamada esfera crística, e que Jesus assim preside e governa o planeta. Então, quando ele afirmou que estaria conosco até a consumação dos séculos, sim, estaria, está e está presente mais do que a gente imagina. Hoje mesmo, estudando o capítulo 1 do livro Obreiros da Vida Eterna, o capítulo intitulado Convite ao Bem. Então, André Luiz relata, por meio da psicografia de Chico Xavier, uma palestra em que um ancião, um espírito já de grande envergadura, vem trazer a equipes de trabalho que estão situadas em nosso lar, na colônia Nosso Lar, convocando, não é, por meio de palavras e esclarecimentos muito contundentes e profundos, trabalhadores para que pudessem laborar em missões à costa terrestre, para que um pouco de sombra pudesse ser dissipada. Não é? Então ele relata realmente um contexto bastante difícil que acontece ainda nas regiões bem próximas à crosta, isso em nível espiritual. Então, a partir da crosta até a ionosfera, nós temos uma região chamada umbral. A partir daí, nós temos as cidades espirituais, mas este ambiente ou região do mundo espiritual é uma região bastante densa. E muitas equipes, muitos ceareiros de Jesus, muitos benfeitores realizam trabalhos de socorro, de resgate, de auxílio, tanto a encarnados como a desencarnados. E aí ele conta que, em determinado momento, quando ele foi tocado para a realização desse trabalho, porque este benfeitor ao qual me refiro e que o livro cita, é um benfeitor especializado no socorro e auxílio às regiões mais inferiores. E ele conta que em determinado momento, em que ele estava, sim, trabalhando para a sua redenção espiritual, para a sua evolução espiritual, pensando numa ascensão, mas ao mesmo tempo, ele, em determinado instante, percebeu uma legião de espíritos nobres, uma pleiade de espíritos nobres descendo à Terra em missão, e junto a esses espíritos estava o nosso governador, o nosso divino mestre, indo ao encontro desses infortunados. Então um clarão realmente se fez nestas regiões mais densas, com a presença de Jesus, e foi aí que este um grande ceareiro, esse tipo de trabalho, aqueles mais necessitados, foi tocado, quando ele próprio viu Jesus descendo das alturas para socorrer aqui a crosta, não é? Então, nós vamos percebendo em vários momentos, em vários estudos, que Jesus não está distante como a gente muitas vezes imagina, principalmente quando a gente ainda não conhece a doutrina espírita. Né? Então, é muito bonito a gente estudar, conhecer, entender melhor tudo isso e perceber Jesus muito próximo de nós. Não é? É isso que nos dá também muita motivação para conhecer o seu evangelho, que não é algo no sentido da religião, mas é algo no sentido do convite a esclarecimentos, a ensinamentos que nos promovem felicidade.
É como aquele grande amigo, não é, que percorreu a sua estrada também de espinhos e dificuldades, mas que conseguiu suplantá-los, chegar no objetivo e regressa para ajudar os que ficaram ainda na linha de trás. E é o que acontece, não é? Jesus nos convida a conhecer esses ensinamentos que resumem a lei de amor, a lei divina. Então, vamos falar hoje um pouquinho sobre o objetivo do Espiritismo. E quando a gente entende isso, para que nós estamos estudando a doutrina e também qual a relação da doutrina com o Evangelho e o que tudo isso tem a ver comigo, não é com o outro, é comigo, não é? Não é com conhecimento apenas, é comigo, consigo. E aí nós vamos nos tornando espíritos mais conscientes e aqueles que passam a compreender que a chave, digamos assim, da própria felicidade e da própria ascese ou ascensão espiritual está em nós mesmos. Então, esse encontro vai ser nesse sentido. Tá bom, gente? Então, já que eu já falei bastante, vou deixar vocês fazerem alguns grupinhos aí de 4, tá bom? 4 ou 5. Nada de 7, senão, né, fica muito. 4 ou 5 para a gente trabalhar alguns pontos aqui em 10 minutos, só 10, tá? O Anderson vai cronometrar, vai colocar a sirene daqui a pouco, hein? Bom, vamos lá? Colegas estão chegando para o estudo doutrinário. Pode sentar, à vontade. Estão chegando para o estudo doutrinário agora. Alguns já têm algum conhecimento. A ideia não é uma resposta exata que está lá no livro, deixa eu ver. Não, é aquilo que eu sinto, aquilo que eu acho, aquilo que eu penso. Tudo bem aí? Deu certo? Se não completar, tudo bem. 2, 4, vocês não vão separar, né? Tá bom, já entendi. Fica aqui, fica aqui. Pronto. Todo mundo ouviu o que eu falei? Não. Ficou claro? Não, não ficou claro. Então a ideia, olha só, não é uma resposta exata. O que é o Espiritismo, o objetivo do Espiritismo é o que eu penso acerca disso, o que eu acho, o que eu imagino, ou o que eu já estudei e eu posso contribuir com o grupo, tá? Não tem assim o certo e errado. É uma reflexão. O que é o Espiritismo? Qual o objetivo do Espiritismo? Como compreender o tríplice aspecto do Espiritismo que se caracteriza na filosofia, na ciência e na religião. Tudo bem? 10 minutinhos? Beleza?